E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos dar sequência então no nosso estudo sobre os tipos de dados na linguagem R, tá? Caso tu não tenha visto ainda nossos vídeos sobre armazenamento numérico, armazenamento de caractere, basta clicar aqui em cima que eles vão estar disponíveis para vocês. E vamos dar sequência aqui com o armazenamento de fatores, tá? Vamos criar essa variável carga horária aqui para a gente poder explicar certinho o que é o armazenamento de fatores, certo? Eu criei aqui carga horária, tá? E vamos ver um resumo com a função summary. Pode ver que ela foi criada uma variável carga horária aqui com tipo numérico, tá? E quando eu busco um resumo, ele nos traz, né, o valor mínimo, a média, o valor máximo, como se fosse uma sequência de números aí que eu tenho dentro dessa variável. Mas vamos supor então que isso não são simplesmente números, né? São categorias que eu tenho. Eu tenho aí a categoria 220, que representa 220 horas trabalhadas no mesmo funcionário, 150 e 100. Eu tenho só essas três opções. Eu nunca vou ter um valor diferente disso, porque não é um número que eu posso inserir aleatoriamente. Eu sou obrigado a informar se a carga horária é 220, 150 ou 100. Só tem essas três opções. Como é que eu indico então para o R que eu estou falando de categorias e não simplesmente de números aleatórios que podem assumir qualquer valor? Para isso, eu vou utilizar a função as.factor para criar a variável, tá? No momento que eu estou criando, eu poderia simplesmente colocar a minha função C aqui dentro, entre parênteses, da variável as.factor, e assim criar a nova variável, ou converter uma variável que já existe, né? Estou pegando a variável carga horária, que é uma variável numérica, e estou convertendo ela para fator e salvando nela mesma, né? Estou recriando ela com o conteúdo dela própria, mas agora como fator. Vamos executar? Pode ver que modificou aqui, ó. O tipo não é mais numérico, agora o tipo é fator. O comprimento é o mesmo, porque eu continuo tendo as mesmas 5 informações ali dentro, né? E aqui, ó, eu tenho mais algumas informações agora. Eu tenho o fator com 3 níveis, ou seja, aqui no resumo aqui das variáveis de ambiente eu já tenho a informação de quais as possíveis categorias, né, que eu tenho. A opção é 100, ou 150, ou 320. Vamos executar agora aqui, então, a função summary nesse meu novo carga horária, que agora é do tipo fator. Vamos ver o que acontece. Tá aqui, ó. Eu tenho fator com o tipo 100, tipo 150 e 220, as três categorias. O valor 100 ele aparece duas vezes, o valor 150 uma e o valor 220 duas. Pode ver que é bem diferente, né? Eu tenho a mesma função, summary, e o mesmo conteúdo, né, nas duas variáveis foram criadas exatamente com o mesmo conteúdo, que é esse aqui, né? Essas 5 informações relativas à carga horária de um funcionário. Mas uma era do tipo numérico e agora é do tipo fator. E isso mudou completamente a execução do meu summary, certo? Isso é bem interessante, tá? Quando a gente for utilizar aí, principalmente datasets bem grandes, tu vai ter aí talvez 10 mil, 100 mil, 1 milhão de linhas e tu quer saber quantas vezes um número aparece, enfim. Se é uma categoria que eu tenho e eu estou utilizando o tipo fator nessa variável, facilita muito. Por exemplo, eu tenho milhares de municípios no Brasil e tenho milhões de habitantes, certo? No Brasil como um todo. Se eu quero saber quantas vezes um município aparece na minha relação e eu tenho o tipo fator, basta eu puxar a função summary, por exemplo, ele vai me categorizar. O município São Paulo aparece tantas mil vezes, e assim por diante. Ele vai fazer essa categorização de uma forma muito simples, muito fácil. Além disso, também é importante isso quando a gente estiver utilizando algoritmos de machine learning, porque eles consideram os tipos de dados que a gente tem na hora de executar o algoritmo. Então, é importante que a gente saiba qual tipo de dado que a gente está utilizando e também qual tipo de dado que o algoritmo requer, né, para sua execução completa, certo? Aqui ó, a gente pode verificar o modo de armazenamento da variável carga horária, ele continua como numérico, tá? Continua armazenando esses números, mas agora o tipo dele é do tipo fator, porque ele faz uma categorização desses números que a gente tem armazenado, certo, pessoal? Então, o armazenamento de fatores é isso aí, tá? É bem simples também. Na próxima aula aí a gente dá sequência então com armazenamento lógico, ok?